Deus, vamos para o próximo, né? A próxima pergunta. Pergunta difícil. Quero dizer a vocês, irmãos, que de todas essas perguntas que eu estou respondendo, 95% delas não são difíceis. Para mim, não. Tem umas 5% aí que são meio difíceis mesmo. Mas a maioria não é difícil. É o povo que coloca dificuldade. É o povo que não quer estudar, que não quer se dedicar, que não quer, né? E quer, assim, uma resposta simples. Aí, quer dizer, é tipo assim, não são polêmicas. Os cristãos modernos que não querem ter trabalho, que não se dedica, que não ama a Deus, ou que de repente nem nasceu de novo, é que faz um monte de polêmica. Entendeu? Porque eu não vejo tanta dificuldade assim nessas perguntas. Algumas delas eu confesso, mas é a minoria. Algumas delas são difíceis. A Bíblia tem algumas questões que são de difícil compreensão. Isso nós não temos, né? Não tem como negar isso, né? Mas vamos lá então. O uso do véu é obrigatório nos dias de hoje? Eu sei que muitos cristãos que são bem firmes na fé e tal podem pensar assim, mas existe alguma relevância nessa pergunta para nós que somos cristãos? Eu acho melhor passar para outra. Essa daí, de repente, né? A gente não tem dúvida aqui que esse negócio do véu não precisa. Você não tem, mas muitos que são cristãos hoje têm. Muitos cristãos que não são muito firmes, que não são novos convertidos, que, sabe, tem familiares que é dessa linha aí que confia no véu e ficou aprendendo essas coisas durante muito tempo. Eles têm dúvida sim. Mas tem uma outra questão também. Ainda que você não tenha dúvida, muitos cristãos eles têm certeza que hoje não é obrigatório mais o uso do véu, né? Mas quando alguém se depara com alguém que tem dúvida em relação a isso, ele não sabe explicar, ele não sabe instruir. Então esse também é o meu objetivo, orientar você para instruir, né, quando você tem algumas pessoas assim. E de repente, se alguém nos ouve aí pela internet e tal, não ouve isso aqui, alguém que crê nisso daqui, se ele ouvir, quem sabe ele não se converte, quem sabe ele não entende, não abre os olhos dele, né? Quem sabe os olhos dele não são desvendados, né? Amém? Então, 1 Coríntios 11, de 13 a 16. Primeiro, de ler o texto, eu queria dizer uma coisa a vocês, irmãos. Esse texto de 1 Coríntios, ele realmente é um pouquinho difícil de ser entendido. Realmente, ele é um pouquinho. O texto de 1 Coríntios, só ele sozinho, se for ler só ele. Se você for estudar essa questão do véu aqui, você, né, não tem dúvida nenhuma, não tem polêmica nenhuma, a Bíblia é bem clara. Mas estou falando, se você ler só o texto de 1 Coríntios, né, e não observar o final do texto também, realmente parece que Paulo está concordando com o uso do véu. Parece, né? Mas tem coisa que parece verdade, tudo indica que é verdade, quase dá para provar que é verdade, mas não é verdade, é uma falácia, né? É uma falácia, é um sofisma, não é verdade, né? O que é um sofisma? O que é uma falácia? É algo que tudo indica que é verdade, parece que é verdade, dá quase para provar que é verdade, mas não é verdade, é uma mentira, né? Então esse texto de 1 Coríntios 11, né, ele parece que Paulo está se referindo, está concordando, está apoiando isso, o uso do véu, mas não está, né? Por quê? Por quê? Por vários motivos, mas um deles que eu quero esse texto de 1 Coríntios não é um texto aonde Paulo está ali dando mandamentos para a igreja. Não. Ele é um texto narrativo, entendeu? Ele está narrando as circunstâncias ali da igreja de Corinto. Então, ele é um texto narrativo. É como se tivesse Paulo conversando com os irmãos de Corinto, e aí então ele... de repente, em algum momento, ele parece que concorda com a pessoa, mas ele não está concordando, ele está simplesmente indo com calma para fazer a pessoa entender aos poucos ali. Então, é um texto narrativo, entendeu? Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: quando nós vamos chegando para o final do texto, que é a parte que eu coloquei aqui, eu não coloquei o texto todo, porque é muito longo e são palavras curtas. Então, quando nós vamos chegando para a parte final do texto,
né? Acho que é do capítulo, do versículo 1 até o 16, que narra essa história, né? Que narra esses fatos. E então, do versículo 13 até o 16, a parte final do texto diz assim: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu. Bom, primeira coisa, né? Se fosse um princípio fundamental, se fosse uma coisa que o uso do véu seria obrigatório para sempre, se fosse uma coisa que seria pecado, a mulher ir para a igreja e não usar o véu, se acha que o apóstolo Paulo ia dizer, bom, julgais vós mesmos, então, você acha, irmão? Não, tenha bom senso. Se fosse uma coisa pecaminosa, a mulher não usar o véu, se fosse uma ordenança de Deus, você acha que o apóstolo Paulo ia dizer, julgai entre vós mesmos, se é, né? Se é próprio que a mulher ore a Deus sem o véu, quer dizer, e aí seguindo a leitura, ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha. A mantilha aqui é o véu. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que parece que um dos objetivos principais da mulher usar o véu era para fazer uma diferenciação entre o homem e a mulher. E o Paulo aqui, ele deixa bem claro que é desonroso o homem usar cabelo comprido, ao contrário, é honroso que a mulher use o cabelo comprido. Então, o cabelo foi dado no lugar do véu. Então, a diferenciação agora entre o homem e a mulher não é mais o véu, é o cabelo, né? Porque a Bíblia fala em vários lugares, né, que o homem não deve se vestir como mulher, não deve ter aparência de mulher, nem a mulher de homem e tal, entendeu? Então, veja aí, parece que esse... Agora, olha o versículo 16, para fechar o texto. Olha o que diz. Contudo, se alguém quer ser contencioso, quer dizer, contudo, se alguém quer ficar fazendo contenda, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Qual que é o tal costume que nós não temos? Olha, dá uma impressão aqui, nós não temos costume de fazer contenda, né? Também, pode ser, com certeza ele está se referindo a isso também. Mas qual é o costume aqui que ele diz que nós não temos? Qual que é o assunto principal aqui do contexto? Qual que é o assunto principal? Não é o véu? Então nós não temos o tal costume de usar o véu, nem as igrejas de Deus. Prestou atenção? Então, embora o texto, a parte inicial do versículo 1 até o versículo 12, parece dar a entender que Paulo está apoiando o uso do véu, mas só parece. Se nós observarmos o final do texto, já fica bem claro que não existe essa questão de usar véu. Bom, mas tem um outro texto que fica bem claro. Vamos ler esse outro aqui para fechar com chave de ouro. 2 Coríntios 3, de 12 a 18. Olha só o que diz aqui. Esse, na verdade, não precisa nem explicar, não precisa nem interpretar, porque já está bem claro o texto. Olha, tendo, pois, só para vocês verem como tem tanta gente enganada por aí, irmão. Tanta gente enganada por aí. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem para a terminação do que lhes desvanecia. Antes de continuar a leitura do texto, eu queria explicar um pouquinho essa questão aqui do véu que Moisés usava. O que é que aconteceu? Moisés foi ter com o Senhor, ficou 40 dias no Monte Sinai e Deus falou com ele. E Moisés não sabia que seu rosto brilhava como o rosto de anjo. Moisés não sabia, né? Mas quando ele chegou, desceu do Monte Sinai, as pessoas observaram que o seu rosto brilhava como o rosto de anjo. O rosto dele brilhava. Então, a glória de Deus, ele esteve com Deus e a glória de Deus aparecia no seu rosto. E o que aconteceu? O grande libertador, o grande Moisés, também cometeu erros, também cometeu pecados, né? E a gente também, se Moisés pecou, imaginou nós então, se a gente bobear. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Mas Moisés cometeu um erro muito grave ali nisso daí.
o que acontece? Ele descia do monte, ele fez isso por várias vezes, não só uma vez. Ele descia do monte, né, com o rosto resplandecendo. Então, e ele falava com o povo, o seu rosto resplandecia. Então, mas o seu rosto, a glória do Senhor, aos poucos ia desaparecendo. Então, ele não queria que o povo percebesse que a glória de Deus sobre a sua face estava desaparecendo. Então, ele falava com o povo, a glória de Deus sobre sua face, depois ele colocava um véu. Entendeu? E aí, quando ele ia falar com Deus, ele tirava o véu. Entendeu? Aí ele vinha e falava com o povo sem o véu, a glória transparecendo. Mas quando a glória ia sumindo, ele botava o véu de novo. Gravíssimo o que Moisés fez. Gravíssimo. Então, o que, né, nos traz a entender hoje? Entendeu? As pessoas botam um véu para se parecer santo. Entendeu? Quando a santidade verdadeira não é exterior, a santidade verdadeira é no coração, é por dentro, é uma transformação de vida, não é uma vestimenta, não é um adereço, não é um enfeite, não é isso que vai nos transformar santo, não é isso que vai nos fazer mais santo do que o outro, não é isso que vai diferenciar o homem da mulher, como, por exemplo, na Igreja Cristã do Brasil, que na verdade eu não considero como igreja, para mim é uma seita, não só para mim, para 90% das igrejas evangélicas de verdade, né, a Igreja Cristã do Brasil é uma seita. Então, as mulheres sentam de um lado, o homem senta do outro, e aquela diferenciação no véu, não. Vai fazer a diferenciação, sabe, é o amor, é o respeito, é o carinho, é a dedicação, entendeu? Então, sabe, isso é que vai fazer uma diferenciação. Se tem uma senhora, você trata ela como se fosse a sua mãe. Então, se tem uma irmã, uma mais jovem da sua idade, você trata ela como se fosse a sua irmã de carne. Você tem as crianças, você trata ela como se fosse seu filho. Isso aí que vai fazer a diferenciação de quem é, né, de um e outro. Mas vamos continuar lendo o texto então agora. Vou ler desde o começo. 2 Coríntios 3, 12 a 18. Prestem bem atenção nisso, né, no que diz aqui. Tendo, pois, tal esperança, não servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés. Você vê que o próprio texto já faz, né, uma disciplina que é Moisés, que o que ele fez não foi correto, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles, presta atenção aqui, mas o sentido deles se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo Jesus foi removido. Em Cristo Jesus. Entendeu? Essa questão do véu é uma daquelas situações em que eu expliquei para os irmãos do Velho Testamento, que é só um símbolo, que apontava para algo. E quando Jesus veio, entendeu? Esse símbolo, né, deixou de ser um símbolo e passou a ser uma realidade. Agora houve uma transformação. Em Cristo Jesus, ele foi removido. Tem algo mais claro do que isso? Né? Precisa de chamar um teólogo, um grande teólogo para nos explicar? Existe algo mais claro do que isso? Mas o sentido, versículo 14, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Quer dizer, o véu permanece, um véu que cega o entendimento, não lhe sendo revelado que em Cristo Jesus é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, quando eles lêem a palavra de Deus, eles não conseguem entender, porque o véu não está só na cabeça, o véu está no coração também. Em Cristo Jesus o véu foi removido. A Bíblia não diz que quando Jesus, né, morreu, se consumou, o véu se rasgou de cima a baixo e o templo, então nós passamos a ter acesso ao templo do Senhor, né, ao Santo dos Santos. Nós passamos a ter acesso ao Santo dos Santos pelo sangue do Senhor. O véu se rasgou de cima a baixo. A Bíblia não está escrito, então está bem claro aqui, em Cristo Jesus o véu é removido. Versículo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E agora então, aqui está mais claro ainda. Veja bem o que diz aqui, versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, tem coisa mais clara do que isso? O véu lhe é retirado.
Existe algo mais claro do que isso? Onde o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, sem véu, desvendado, véu, a palavra desvendado vem de véu, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor em espírito. Sem véu nós somos transformados. Não podemos colocar um véu para esconder, entendeu? Não, se tiver alguma coisa de ruim aqui, vai aparecer por enquanto, mas em nome de Jesus, né, vai ser transformado pela graça do Senhor.